paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós estaremos tratando a respeito da primeira lição desse primeiro trimestre de 2025. Nós temos a lição por título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Ter o texto base, o texto áureo, Judas 1:3. E a verdade prática que é imprescindível para a nossa lição nesta feita. A leitura bíblica em classe, que também é fundamental para nós entendermos toda a estrutura desta primeira lição, ficando assim claro o entendimento das outras seguintes. Dito isso, quem aqui vos fala é o diácono Leilson, sou o superintendente da Escola Bíblica Dominical, apaixonado pelo estudo da Palavra de Deus e que este ano estamos aqui dedicados a trazer comentários bíblicos a respeito das lições de adulto e da classe dos juvenis. Neste ano de 2025, vamos iniciar esta lição profunda e rica em conhecimentos para as nossas vidas espirituais. Dito isso, vamos começar a abordar a lição de maneira precisa e clara para um melhor entendimento daquilo que nós estamos claramente querendo nesta lição. Abordando a parte introdutória desta lição, nós vamos nos deparar com os conceitos básicos a respeito das heresias. Nós estamos vivendo hoje um período que as heresias crescem constantemente em nossos meios. E é importante nós estarmos alertas para defendermos a verdade do Evangelho. Paulo, ele se coloca como defensor do Evangelho e todo cristão genuíno também deve se colocar como defensor das verdades absolutas das Sagradas Escrituras. É por esta razão que nós precisamos analisar todo o contexto bíblico e todo o contexto histórico dessas heresias para conseguirmos assim combatê-las. E é justamente isso que nesta lição nós iremos estudar. Esta lição ela é um convite e uma introdução ao estudo da defesa da fé e como nós temos que nos portar diante os ataques feitos por Satanás à Igreja de Cristo e as verdades da sua palavra. Pois bem, nós sabemos que durante toda a existência da igreja, Satanás sempre deferiu ataques à Igreja de Cristo. E uma das formas que Satanás usa para atacar a igreja é a proliferação de falsos ensinos dentro da igreja do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai orientar Timóteo para que ele tome cuidado a respeito desses falsos ensinos e desses falsos mestres, mandando Timóteo estar ciente e atento, porque nos finais dos tempos haveriam pessoas de se levantarem por causa da verdadeira doutrina, causar comichões em seus ouvidos. E estes, não querendo aceitar a verdade do Evangelho, iriam criar para si as suas próprias doutrinas, as suas próprias verdades. Assim como Paulo adverte a Timóteo, a igreja também é advertida a permanecer firme na verdade do Evangelho e lutar por essa verdade. E assim surge uma questão interessante de ser destacada, porque nós precisamos estudar a respeito das heresias. O estudo acerca das heresias tem dois objetivos principais, amados irmãos. O primeiro deles é saber identificar os erros doutrinários e estar prontos para defender a nossa fé. Um cristão que não sabe o que é a verdade e o que é o errado, ele facilmente será enganado. Diante disso, se faz necessário o estudo das heresias, para que o cristão, identificando essas heresias, ele possa estar apto a combatê-las e a defender a sua fé. O segundo objetivo do estudo acerca dos falsos ensinos é a aproximação da verdade. O que isso significa? Isso significa dizer que um cristão que está estudando as doutrinas falsas ou as heresias, ele deve ser impelido para a verdade, que é a palavra de Deus. Um cristão que é apaixonado pela palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, ele não irá se apaixonar pelas heresias que ele estuda para combater. Mas, se um cristão ele se apaixona por essas heresias, logo nós entendemos que esse cristão nunca foi apaixonado pela verdade, que é a palavra de Deus. Então, assim, nós temos esses dois objetivos acerca do porquê estudarmos a respeito das heresias. Agora abordar os pontos que a lição traz para nós. O primeiro ponto é as ameaças dos lobos vorazes, que tem como subtítulo os cuidados pastorais.
Quando nós iniciamos a leitura bíblica em classe, nós vamos perceber que Paulo vai chamar a atenção, principalmente em Atos capítulo 20, versículo 17, e se nós pegarmos do versículo 1 por diante, nós vamos perceber que Paulo chega em Éfeso e Paulo vai trazer um ensino bíblico para aqueles irmãos que não conheciam ainda a totalidade das verdades do Evangelho. Só que chega um dado momento que a vida de Paulo é ameaçada e Paulo precisa fazer uma viagem. Paulo, ao retornar para a igreja de Éfeso, para a cidade de Éfeso, ele vai chamar os irmãos que estão ali em Éfeso para tratar a respeito das suas últimas instruções. É a partir daí que nós começaremos a analisar a narrativa bíblica e que o comentarista da lição traz para as nossas vidas. A partir do versículo 17 do capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo ele está fazendo o seu último discurso e o seu discurso de despedida da igreja de Éfeso. E nesse momento, o apóstolo vai fazer questão de chamar a atenção dos anciões, falando a respeito que a sua preocupação em relação aos falsos ensinos que iriam adentrar na igreja. E Paulo, com essa preocupação, ele chama esses anciões para que eles pudessem estar cientes do que iria acontecer. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos mostra de quem é a responsabilidade de conservar a igreja dentro das verdades da Bíblia, que é os anciões. Mas quem eram os anciões? Os anciões eram as pessoas mais velhas, e aqui não está falando apenas em idade, mas na experiência da fé. Paulo passa cerca de 3 anos e 6 meses ensinando a igreja de Éfeso, e acredito que esses irmãos, esses anciões, fizeram parte desse curso teológico que Paulo ofereceu aos irmãos ali da igreja de Éfeso. Então, Paulo vai chamar a atenção desses irmãos que já estavam preparados e que já sabiam da verdade. Outra questão também que Paulo vai chamar a atenção deles é que Paulo vai dizer que esses irmãos, esses anciões, eles eram bispo e, além de tudo, eles foram constituídos por Deus para apacentar o rebanho do Senhor, que era a igreja. Diante disso, nós podemos concluir que esses bispos, esses anciões, eles eram pastores. E qual era a função dos pastores? E aqui eu quero falar dos pastores, cuidadores de ovelhas, de rebanho, dos animais mesmo, para depois trazermos uma aplicação espiritual para que nós venhamos a entender o que Paulo queria trazer para a igreja de Éfeso. Pois bem, qual a função dos pastores? A função dos pastores é cuidar, alimentar, guiar e proteger as ovelhas. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 34 e 35, quando Davi vai dizer que ele se coloca à frente das ovelhas para protegê-las do urso e do leão. Vai estar lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20, quando Jesus vai falar a respeito de que qual é o homem que, tendo ovelhas, que se perde e não vai lá buscá-la e que não vai ter cuidado com essas ovelhas. João também, capítulo 10, versículo 11, onde Jesus vai dizer que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Diante disso, nós temos aqui a responsabilidade do pastor. O pastor tem que estar sempre apto para cuidar do seu rebanho, para alimentar e guiar o seu rebanho. Mas o que isso representa espiritualmente? Pois bem, os pastores devem estar sempre atento e alerta para proteger os irmãos e as irmãs das heresias que surgem dentro da igreja. Então, esses pastores eles devem estar aptos para guiar a igreja. E é interessante dizer isso porque nós estamos vivendo uma época onde, infelizmente, os nossos líderes não estão mais aptos a nos ensinar. E é importante destacar que quando eu falo de pastores aqui, eu não quero me referir apenas às pessoas que ocupam o cargo de pastor, mas eu estou me referindo a todas as pessoas que se utilizam de um cargo de liderança. É inadmissível um líder não saber defender a sua fé. É inadmissível um líder não estar apto para defender as verdades do Evangelho e não conhecer aquilo que o Evangelho prega, aquilo que o Evangelho anuncia como verdade. É por esta razão que Paulo aqui vai chamar a atenção dos amados em Éfeso, dizendo que a responsabilidade de cuidar da igreja estava sobre eles, por eles serem aqueles que foram chamados para apacentar o rebanho de Cristo.
Então, fica aqui este adendo, fica aqui esta lição importante, que os líderes, os pastores devem estar aptos para guiar, para proteger e para trazer alimento espiritual para a igreja do Senhor, defendendo elas de toda sorte de heresia e de falso ensino que queira entrar em suas estruturas espirituais. Certo? Nós temos também um segundo ponto, é a preocupação de Paulo ali depois da sua partida, que tem por título aí, depois da minha partida. A preocupação do apóstolo Paulo vai nos trazer uma advertência muito grande, pois essa afirmação que o apóstolo Paulo faz, ela se refere como uma mensagem profética. Uma mensagem profética a qual o apóstolo Paulo estava mencionando o futuro da igreja e o surgimento das heresias, dos avanços dos hereges. Paulo não estava falando a respeito apenas de sua partida de Éfeso, ou tampouco de sua partida da vida. Paulo estava falando do avanço que os hereges e as heresias teriam dentro do meio da igreja. E Paulo está preocupado. Paulo vai chamar esses falsos doutrinadores de lobos cruéis. Mas o que isso significa? Que tais pessoas não têm o compromisso com a palavra de Deus, nem tampouco com a vida dos nossos amados irmãos. Ou seja, são pessoas cruéis, são pessoas que não estão preocupadas com a vida espiritual, são pessoas que estão sempre querendo fazer o mal e tirar e despregar a verdade que nós pregamos. Então, diante disso, nós passamos agora para o terceiro subponto deste primeiro tópico, que é a origem dos falsos mestres. E é interessante destacar que o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, ele vai trazer para nós aqui duas classificações ou dois grupos originários desses hereges. O primeiro grupo vai ser o grupo interno. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão dentre vós mesmo, ele está se referindo àqueles que estão conosco nas igrejas, mas que ousam questionar e distorcer as verdades do evangelho e até mesmo sobem nossos púlpitos para propagar esses falsos ensinos. Eles se dizem cristãos, mas não aceitam a verdade do evangelho. Eles se dizem crente, mas não aceitam a transformação que o evangelho causa em nossas vidas e nem tampouco não aceitam as verdades infalíveis que Cristo e os apóstolos assim pregaram. Então esses aqui são o primeiro grupo, aqueles que surgem do nosso meio, aqueles que estão do nosso lado, mas que infelizmente não aceitam a verdade do evangelho e tentam criar suas próprias doutrinas, os seus próprios ensinos, fugindo daquilo que a palavra de Deus manda. Como também ele vai dizer que existe outro grupo, que é aqueles que são de fora, né? O grupo dos externos, que são aqueles que não estão de dentro, mas acredita que a Bíblia está desatualizada. Perceba se esse discurso não é atual, né? Que Jesus era só um personagem histórico, que as pregações precisam ser modernas e precisa ser inclusiva, né? Trazer a minorias, quando na verdade a Bíblia condena, quando na verdade a Bíblia ela vai contra, e essas pessoas agora nunca estudaram teologia, mas querem dar um palpite dentro do conceito bíblico, dentro daquilo que nós defendemos. Então eles vão começar a levantar heresias e vão começar a levantar falsos ensinos que nós precisamos estar preparados para debater. Então, sendo assim, eles até mesmo se posicionam acima das Sagradas Escrituras e não tem nenhum pudor espiritual. Esses dois grupos aqui, infelizmente, eles existem hoje no nosso tempo e continuará existindo enquanto a igreja estiver na terra e a igreja existir. Mas enquanto eles se levantam para tentar propagar esses falsos ensinos, tentando destronar a igreja da sua glória eterna, nós sabemos que eles já são perdedores, porque a igreja está debaixo da promessa de Cristo, que nada vai atrapalhar o seu ministério aqui terreno, que nada vai atrapalhar o seu propósito aqui, enquanto tiverem aqueles também verdadeiros crentes genuínos para defenderem a verdade do evangelho. Diante disso, amados irmãos, nós vamos agora para o segundo tópico desta lição, que tem por título o que é apologética.
E, pois bem, para definirmos o que é apologética, o termo apologética provém do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa e resposta, e aparece pelo menos 8 vezes no Novo Testamento, sendo 2 referentes ao contexto apologético em tela, que é Filipenses capítulo 1, versículo 15 e 16, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Certo? Além disso, a apologia cristã é a defesa da fé cristã diante dos ataques dos ateus e dos críticos, como também da falsa ciência. Essa defesa, ela precisa ser feita de forma racional, sistemática e argumentada. O que isso significa dizer? Pois bem, a defesa da fé, ela tem que ser de forma racional, ela tem que ser de forma pensante, de maneira que fique claro aquilo que nós explicamos. Nós não vamos explicar as verdades do Evangelho apenas com as visões sobrenaturais. Nós entendemos que a verdade do Evangelho, ela também pode ser explicada de forma racional, de forma lúdica, de forma lúcida. E também é importante destacar o outro critério, que é a sistematização das verdades do Evangelho quando for ser defendida. Toda a ciência, ela se utiliza da sistematização do conhecimento. A própria teologia, ela se utiliza da sistematização, tem até uma área da teologia chamada teologia sistemática, que é a organização dos assuntos de maneira que fique claro para que nós possa entender. A própria lição que nós estudamos, ela está organizada de forma sistemática, pontos por pontos, e um ponto que complementa o outro ponto. Então, assim também deve ser a nossa defesa da fé. Ela precisa ser estudada, ela precisa ser sistematizada de forma que fique claro para aquela pessoa que está nos escutando entender aquilo que estamos pregando e ensinando. Outra questão também é a argumentação. Nós não podemos falar a respeito da defesa da fé sem nos basear em evidências teóricas, literárias e, sobretudo, também espiritual. Então, nós precisamos ter argumentação bíblica. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer o que aquela outra doutrina diz, professa. Eu preciso também estar apto de leituras que me capacitem para poder argumentar a respeito do tema que eu estou tratando. É por esta razão, você, querido aluno, você, querido professor, neste trimestre, mais do que nunca, precisa estar em constante leitura, sobretudo da declaração de fé das Assembleias de Deus, para que possa ensinar e para que possa estar munido de argumentos para a sua aula e para uma possível defesa da sua fé. Pois bem, e falando a respeito de alguns fatos históricos, englobando aí o segundo subponto do segundo ponto, que vai ter por base que a defesa da fé, ela vai surgir com a necessidade da igreja ou dos apóstolos em defender o Evangelho de Cristo. Os primeiros discursos apologéticos, eles não são de agora, amados irmãos. Eles já existiram desde os tempos dos apóstolos. Os primeiros discursos foram feitos pelo apóstolo Paulo em Listra. É importante também destacar que os cristãos primitivos, os cristãos que estavam em Jerusalém, que estavam ali nas cidades vizinhas no tempo dos apóstolos, eles eram atacados, não somente ataques físicos, ataque de morte física, mas eles eram atacados doutrinariamente. As doutrinas falsas a todo tempo queriam adentrar dentro da igreja para confundir os amados irmãos a respeito da verdade absoluta. Então eles estavam em constante ataque doutrinários. E sobre isso, Pedro ele vai explicar que precisa-se sempre estar preparado para uma defesa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. E além disso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, vai deixar claro uma coisa para nós. A melhor maneira de nós defendermos o Evangelho é com um bom testemunho, para que fique assim, para que fique assim claro que os cristãos vivem uma vida diferente e que está sempre munido da palavra de Deus para defender o seu ponto de vista. Isso aqui é algo bastante interessante a ser destacado. E o terceiro ponto, desse segundo subtópico, que é por que nós devemos combater
as heresias. E aqui os dois são os principais motivos. Primeiro, porque nós precisamos defender a nossa própria fé. Então, agora chegamos ao terceiro subponto desse segundo ponto, que é porque devemos combater as heresias. E aqui são os dois os principais motivos. O primeiro deles é para a defesa própria. Todo crente precisa estar preparado para defender a sua fé frente aos ataques dos hereges. Para isso, irmãos, é necessário o estudo da apologética. Isso é lógico, isso é claro. O segundo ponto é que precisamos estar apto para ajudar os outros na compreensão da fé. Sobretudo, aquelas pessoas que não conseguem entender as Sagradas Escrituras e aquelas pessoas que nunca tiveram contato com as Escrituras e que foram ensinados de formas erradas. Nós precisamos estar aptos para ensiná-los da maneira certa. E para isso é lógico que nós precisamos estar munidos do conhecimento bíblico, como também precisamos estar cheios da graça de Deus, porque quem convence não é a nossa oratória, quem convence não é o nosso conhecimento, não é o nosso poder de persuasão, mas unicamente o Espírito Santo tem este poder e esta capacidade de convencer as pessoas de seus pecados e de seus erros e de vir para a verdade do Evangelho. Diante disso, nós finalizamos o segundo ponto e nós agora partiremos para o terceiro ponto, que tem por título o que são heresias. E o primeiro subponto deste terceiro tópico vai falar a respeito sobre seitas e heresias. Agostinho de Hipona vai dizer que é quase impossível, se não for impossível, é muito difícil definir o que é heresia. Mas quando nós estudamos a lição, é importante destacarmos que o termo grego utilizado no Novo Testamento o meu grego não é isso tudo, tá? Na verdade, eu nem sei falar muito grego, mas é haireses, que é traduzido como seita. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 17, Atos capítulo 15, versículo 5, Atos capítulo 24, versículo 5, Atos 28, 22. E também, além de seita, esse termo haireses, ele vai ser também traduzido como heresias, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, e Gálatas capítulo 5, versículo 20, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Desse modo, nós precisamos até entender que o cristianismo ele já foi chamado de seita na sua origem. Mas é importante dizer que estes que chamaram o cristianismo de seita, eles eram contra o cristianismo, o evangelho, e sobretudo também não conhecia as verdades do evangelho, a profundeza dessas verdades. Por esta razão eles chamam o cristianismo de heresia. Diante disso, partiremos agora para o segundo subponto deste terceiro tópico, que tem por título a heresia no Novo Testamento. Como já foi dito, o termo haireses aparece no Novo Testamento diversas vezes e aparece com o sentido de partido ou espíritos sectários, partidos, grupos políticos e grupos sectários, espíritos sectários. Esses partidos nem sempre se desligavam do sistema convencional. Por exemplo, nós temos os fariseus e os saduceus, que eram seitas que pertenciam ao sistema religioso judaico. Tá? Entretanto, Paulo vai chamar a atenção dos amados irmãos para que não exista esses grupos dentro da igreja e nem haja inovação doutrinárias que promova a divisão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Além disso, o apóstolo Paulo chama de hereges aqueles que teimavam em seguir os seus próprios pensamentos, contrariando os princípios básicos da fé. E Paulo vai dizer que a maneira correta de demonstrar esses hereges eram duas vezes. Se depois de duas vezes eles não quisessem aceitar a verdade do evangelho, nós precisaríamos se distanciar deles, entregando assim eles a sua própria vontade. Está lá em Tito capítulo 3, versículo 10. Iremos agora falar do terceiro subponto desse terceiro ponto, que é heresias de perdição. A primeira referência ao termo heresia, com o sentido moderno de erro doutrinário, aplicada aos que abandonaram a verdadeira fé para seguir grupos sectaristas com doutrinas peculiares, é encontrada em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. E diante disso, temos que os pais da igreja,
usavam o termo heresia para classificar os adeptos da teologia heterodoxa, tá? Que eram contrária à doutrina tradicional dos apóstolos, que é a doutrina bíblica ensinada pelos apóstolos, sobretudo também pelo próprio Senhor Jesus. Esses grupos heterodoxos que praticavam essa doutrina contrária à doutrina dos apóstolos, eles cometiam erros cruciais e eles eram chamados de seitas. Seitas são grupos religiosos isolados que expõem uma doutrina isolada ou rejeitada pela patrística e pelos reformadores do século XVI e que contraria sobretudo o pensamento dos apóstolos. Além disso, os grupos sectários são contra a ortodoxia cristã e vão distorcer pontos fundamentais da fé cristã, como, por exemplo, a respeito da Trindade, das duas naturezas de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a salvação única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como também entendimento errados a respeito dos anjos e até mesmo colocam livros humanos no mesmo grau de inspiração das Sagradas Escrituras, se não até mais inspirados do que a Bíblia. Essas doutrinas, elas causam perdições porque muitas das vezes elas levam as pessoas para longe da verdade universal que Cristo é o Salvador do mundo. É importante destacar que toda heresia ela é nociva à igreja e nociva ao cristão. Mas uma heresia que vai de contra a esta verdade, que somente em Cristo nós encontramos a salvação, ela é, assim, considerada uma heresia da perdição, porque ela anula a verdade do Evangelho, a principal verdade do Evangelho. Diante de tudo isso, nós chegamos agora ao final desta lição, entendendo que é preciso, assim como os apóstolos no seu tempo, se dispuseram a lutar contra essas heresias, nós precisamos também estar preparados e prontos para defender a verdade do Evangelho. Como Pedro disse, é necessário que todo cristão esteja apto e esteja preparado para uma possível defesa. Diante desse cenário caótico, é necessário conhecermos a nossa fé e pregá-la com ousadia, argumentos e, sobretudo, graça da parte de Deus para convencer a estas pessoas que estão perdidas em seus próprios pensamentos e não conseguem se entregar à verdade do Evangelho. Assim finalizo esta aula, esse vídeo de hoje, trazendo aos irmãos esta importância de estarmos preparados para a defesa do Evangelho. Espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo. Se já gostaram, convido a todos a se inscreverem no nosso canal e também ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, na semana que vem, onde nós estaremos comentando a lição de número 2, que tem por título Somos Cristãos. Dito isso, fique com a paz do Senhor e até logo.